Oi, tudo bem? Eu sou a Mari Haim e hoje eu quero conversar com você sobre o poder da comunicação assertiva. Como anda a sua comunicação? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas hoje em dia se comunicam muito mal. E não é por falta de capacidade, não. Eu tenho certeza que você conhece alguém na sua família, no seu círculo de amigos, no seu trabalho, que é um ótimo profissional, que é uma ótima pessoa, um profissional super capacitado, que tem um poder de execução muito grande, mas que na hora de se comunicar é uma pessoa difícil, não consegue se conectar com os outros. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu trabalho como comunicadora, atriz e apresentadora há mais de 20 anos e eu tinha uma facilidade de conversar com as pessoas sobre assuntos superficiais. Eu conseguia conectar com o meu público com o personagem, mas a hora que eu saía de frente das câmeras, que eu deixava o personagem para ser a Mariana, eu não conseguia me conectar com quem realmente era importante na minha vida. Com o meu diretor, com a minha mãe, com os meus amigos, com o meu marido na época. E pode parecer até contraditório para você, uma atriz falando que tinha dificuldade de se comunicar. Sim, eu tive uma facilidade de comunicar através de um personagem, mas quando eu precisava ser a Mariana filha, a Mariana amiga, a Mariana esposa, eu tinha uma grande dificuldade de conexão. E eu percebi isso porque eu vi que eu não tinha desenvolvido uma inteligência emocional. Eu era completamente insegura, não tinha autoestima e muitas questões para resolver internamente de situações na minha vida. E quando alguma situação fora me deixava insegura, eu era completamente reativa, eu não tinha consciência nem controle das emoções, eu não conseguia administrar as minhas emoções, eu entrava num estresse muito grande e a minha comunicação era profundamente desastrosa. Isso me causou muitos problemas. Eu briguei durante 20 anos com a minha mãe, eu perdi amigos, fechei algumas portas no trabalho e ainda levou o fim do meu casamento na época. E quando eu percebi que eu precisava de ajuda, eu fui em busca de estudar sobre esses assuntos e eu descobri um caminho e uma ferramenta muito forte que me ajudou nessa reconexão comigo mesma e melhorou a minha comunicação e os meus relacionamentos. Então, a primeira coisa que eu aprendi nesse caminho foi aprender a escutar. Em primeiro lugar, a mim mesma. E como eu consegui escutar a mim mesma? Através dessa ferramenta que é a meditação. A meditação me ajudou a reaprender a respirar. Então, quando eu foco a atenção na minha respiração, eu consigo vir por aqui agora. Eu não estou nem no passado e nem no futuro. E eu consigo ouvir os diálogos internos, que seria um segundo passo. Ouvir essa história que você conta para você dentro da sua cabeça. E conforme você está ouvindo isso, você consegue cessar o teu julgamento, cessar a crítica e a comparação. E você abre, tira o seu ego da frente e se abre para escutar o outro. Então você se escuta e escuta o outro. Quando a gente consegue silenciar esse diálogo interno, silenciar essa história que a gente conta pra gente, a gente consegue entender as intenções que estão por trás das nossas ações, das nossas escolhas. E você entende também que o outro também tem as suas intenções, que o outro também tem as suas questões, que tem o seu mundo. Por mais que você às vezes não consiga identificar qual é a intenção do outro nesse diálogo, nessa situação, você exercita o seu poder de olhar com otimismo para a vida e para as coisas. Então, sempre olhar um lado bom, sempre vai ter alguma coisa a aprender com isso. E por trás de uma ação ruim, existe uma boa intenção. Então, quando você consegue silenciar esse ego, silenciar esses diálogos internos, realmente acontece o quê? A conexão. Você consegue entender as suas necessidades, entender as necessidades do outro e a necessidade do todo. Se precisa de uma resolução, de uma solução para que o todo se valorize, gere valor para esse todo, a partir desse silêncio do ego que a gente consegue a conexão e consegue se conectar e a comunicação ficar assertiva, os relacionamentos muito mais fortes. E por mais que existam divergências, que existam alguns contrapontos, você sabe que ali naquela situação a gente está olhando para um bem-estar geral do todo.
Então eu te convido a praticar qualquer prática de meditação para ouvir o seu diálogo interno e exercitar esse poder de escuta que vai transformar a sua vida, a sua comunicação e seus relacionamentos.